Galera, boa aula, tá gravando aí, hein? Valeu, obrigada. Bom, então, como eu estava falando, esse é o nosso. É a primeira parte do segundo material, né, de literatura, e ele fala do início da. Está exatamente numa questão do Enem, mas muitas vezes os conhecimentos que a gente vê, né, nesse tipo de aula, eles são necessários para outros, para questões em geral, né? Ou seja, o conteúdo que a gente vê em literatura, muitas vezes, ele permeia algumas questões. Por exemplo, a prova do Enem não vai te perguntar o que foi o trovadorismo, né, que a gente vai ver agora. Mas pode ter alguma questão que cite o trovadorismo, e saber o que foi o trovadorismo te ajuda a responder aquela questão, né? Então, é importante a gente sempre comentar essas coisas, ok? Esses assuntos. Bom, a gente começa falando, é claro, das origens da literatura portuguesa, né? E depois um pouco da brasileira. A literatura brasileira, ela inicialmente, ela não é considerada uma literatura, né? Ela é considerada, como está aqui, as primeiras manifestações da literatura brasileira ocorreram durante o período colonial. Ou seja, durante o período colonial, a gente tinha, na realidade, vestígios da literatura portuguesa ou do que se fazia de literatura aqui no Brasil, né? Então, a gente não tinha uma literatura nossa, tá? E evidentemente, essa produção foi fortemente marcada pelas influências da cultura e da literatura portuguesa. Então, exatamente por isso, né, a gente não tem uma literatura essencialmente brasileira. Mas então a gente vai falar primeiro da literatura portuguesa, porque a literatura portuguesa ela existe há muito mais tempo do que a literatura brasileira que a gente conhece hoje, né? Claro que os povos anteriores aos colonizadores, né, eles tinham a sua própria forma de arte, mas infelizmente isso não é considerado como parte da literatura brasileira, né? O que causa uma perda muito grande de cultura, né? De elementos culturais e tudo mais. Tá? Então, quando a gente fala que a era medieval, a gente está falando de literatura portuguesa, é claro, né? Então, os primeiros registros escritos da literatura portuguesa datam do século XII, que foi ali logo após a saída Ai, Jesus, qual é o nome daqueles homens? Dos árabes, né, da Península Ibérica. Os árabes estiveram ali na Península Ibérica por um tempo, né? Em Portugal, inclusive, até hoje, a gente tem muitas coisas que são resquícios dessa passagem árabe, né, pelo país, pela Península Ibérica. Tem um castelo todo lá, né, que é conhecido como Castelo dos Mouros e tal, que ele é dessa época, né, do século XI, século X, se eu não me engano, que foi construído pelos árabes, né, que eram conhecidos como os mouros. Então, esses textos do século XII, eles eram escritos em galego-português. O galego-português era um idioma, né, formado ali por uma junção do português e do galego, que é uma língua de uma região chamada Galícia, né, que atualmente pertence à Espanha. Então, nessa época, né, quando a gente pensa em literatura portuguesa, não é o português que a gente conhece hoje, né, mas é esse galego-português, essa língua que era essa mistura, né, tinha traços do português e tinha traços do galego, né. Esses primeiros escritos constituem a produção da primeira época medieval, também conhecida como trovadorismo. A era medieval, ela é dividida em duas épocas, né? A primeira época, que é o trovadorismo, e a segunda época,
que é o início ali do que a gente conhece como sendo o Renascimento, né? O Renascimento ele pega aí o final da era medieval e inicia a era clássica. Bom, então aqui a gente tem uma comparação, né, da era medieval e da era que vem após a ela, que é a era clássica, ok? Aqui na era medieval tem algumas coisas que interessam bastante a gente. A primeira coisa de tudo, né, seria aí essa aqui não parece, não sei. Seria aqui o trovadorismo, né? O trovadorismo ele interessa para gente. E aqui também o teatro de Gil Vicente também interessa bastante. As crônicas de Fernão Lopes, elas são mais textos históricos do que textos realmente literários. Tá certo que Fernão Lopes ele é considerado um grande cronista porque ele consegue misturar bem o fazer literário, né, escrever literatura propriamente dita, com a questão da crônica, né, então com o seu papel de cronista. E aqui na era clássica, o que interessa muito para a gente, interessa demais, é aqui a lírica e a épica de Luís de Camões, ok? Isso interessa bastante para a gente. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de trovadorismo, a gente está falando da primeira época medieval, né? O trovadorismo ele era um fazer poético, né? Vamos dizer assim. Ele tem esse nome porque nessa época os poemas eram cantados, né? Então eles eram conhecidos como trovas, né? E os poetas que faziam e cantavam esses poemas, eles eram conhecidos como trovadores, né? Então, aí, embora Portugal tivesse conhecido na primeira época medieval manifestações literárias na prosa e no teatro, então, apesar da gente ter alguma coisa sendo feita tanto na prosa quanto no teatro, é, na verdade, na poesia que a gente alcança a real popularidade, né? Mas por que disso? Porque é na poesia, como muita gente naquela época, principalmente, não sabia escrever, né? O analfabetismo era muito grande. Quando você tem algo que é poético, você tem a extensão dos versos, né, que tem um determinado tamanho, a gente tem as rimas, tem a musicalidade, tudo isso faz com que a gente grave melhor o que está sendo dito, né, o que está sendo cantado. Então, exatamente por isso, a poesia ela ganhou mais espaço, porque ela conseguia ser memorizada com mais facilidade e aí as pessoas passavam adiante, né, essas trovas, esses poemas, ok? Então aqui a gente tem os autores, né, eles eram conhecidos como trovadores, por isso que aí a gente tem esse nome, trovadorismo. Então os poemas eram as trovas, os autores eram os trovadores e essa época, né, o trovadorismo. E nas camadas mais baixas, na verdade, a gente tinha os jograis, né? Os cantores, né? Porque essa poesia era cantada, então elas eram conhecidas também como cantigas. Eles não eram conhecidos como trovadores, mas sim como jograis, né? A diferença é que aqui no trovadorismo os trovadores, eles compunham, né? Eles escreviam as letras, porque os trovadores, eles faziam parte da nobreza, né, da vida ali no palácio e tudo mais. Ele fazia parte da corte, melhor dizendo. Da nobreza não, mas da corte. Então ele era um cara que tinha um pouco mais de acesso à educação, vamos pensar assim, né? Então eles escreviam, eles eram os autores daquilo que eles cantavam. Os jograis não. Os jograis, essas trovas, né, elas chegavam de alguma forma para o povo, aí o povo ouvia, né, memorizava, e aí os jograis repetiam, né? Então, nas camadas mais baixas, você não tinha a composição
de trovas, você tinha, na verdade, a repetição, né, a repercussão dessas mesmas trovas que eram cantadas aqui na corte, ok? Não quer dizer que todos os trovadores sabiam ler, né? Muita gente aí produzia de cabeça, né? A pessoa produzia, memorizava e ia cantando, ia repetindo. E aqui a gente tem uma imagem, né, de um trovador, aqui ele está com um instrumento, né? Porque os poemas aí, eles eram cantados, eles eram acompanhados de um instrumento musical, né? E ele canta, e aqui a gente tem o rei, né, observando e tal, e tudo mais. Então aqui um trovador acompanhado de músicos executa a cantiga da corte, né? E aqui a gente tem várias pessoas com instrumentos, tá vendo? E aqui a gente tem alguém olhando na direção do rei, pode ser que ele seja o trovador, né, o cantor. Bom, se vocês tiverem dúvida, por favor, me manda aí no chat, né? Vou até deixar ele aqui. Então, agora eu me perdi, desculpa. Então tá, as cantigas, né, que eram essas poesias, né, e tudo mais, elas eram divididas em duas, né? Elas podiam ser líricas ou satíricas. Qual a diferença entre elas? As líricas, né, elas estavam mais relacionadas ao sentimentalismo, ao amor, né, era aquela coisa assim mais bonitinha, né? As satíricas não, as satíricas, como o nome mesmo já diz, já eram para satirizar, para criticar, para envergonhar e tudo mais. Então a gente tem essa diferença. Quando a gente fala de lírica, né, a gente fala também de eu lírico. O que é o eu lírico? É a voz que a gente tem no poema, né? Não é necessariamente o autor, é diferente, né? Porque às vezes a gente pode ter o autor um homem, né? Mas o eu lírico, a voz do poema, a pessoa que está falando do poema, ser uma mulher. É como se fosse um narrador, né? Por exemplo, a gente vai ver, sei lá, uma história em que o autor da história seja um adulto, né? Foi o cara que escreveu a história, que produziu a história, mas dentro dela a gente tem um personagem que narra pra gente o que aconteceu, né? Vamos dizer que esse narrador seja uma criança, né? Então aí tem uma diferença. A mesma coisa acontece aqui nas cantigas e na poesia até hoje. Às vezes, o autor é uma pessoa, às vezes o autor pode ser uma mulher, e a voz que fala com a gente, né, aquela pessoa que está contando os seus sentimentos, ele é um homem, né? Então, pode acontecer, né? Então, aqui, quando a gente fala de eu lírico, até hoje, a gente está falando dessa voz que fala no poema, e ela é diferente do autor, ok? Não é a mesma coisa. Coisa é o eu lírico, outra coisa é o autor, ok? Então aqui, as cantigas líricas, elas eram divididas em duas, né? A gente tinha as cantigas de amigo e a gente tinha as cantigas de amor. Por mais incrível que pareça, né, as cantigas de amigo o eu lírico era feminino, ou seja, era a voz, né, era de uma mulher que cantava geralmente, que falava sobre a ida do namorado, a ida do amor dela para a guerra, né? Geralmente era essa a temática. Um homem vai para a guerra e aí a mulher fica e ela fala no poema, né, sobre a dor de estar longe do seu amor e tudo mais. E aqui nas cantigas de amor, a gente já tem uma diferença que é um homem, né? O eu lírico é masculino, então é um homem que ele tem uma paixão platônica por uma mulher, um amor platônico, né? E essa mulher muitas vezes não corresponde a esse amor, né? Por que a gente tem as cantigas de amigo como sendo as cantigas de namorados, né? Porque aqui, ó, a gente até tem
o lamento da moça cujo namorado partiu. Então, aqui, nas cantigas de amigo, é como se a gente realmente tivesse um relacionamento, né, acontecendo entre o eu lírico e o homem, né, entre a mulher, que é o eu lírico, e o homem que ela ama. E aqui nas cantigas de amor, a gente não tem esse relacionamento estabelecido. Mas por que essa diferença, né? A palavra amigo, né, ela vem do latim e ela amicus, amica, e significa não só amigo, mas também significa amante, também significa namorado. Então, muitas vezes, quando a gente tem esses textos mais antigos, a gente vê muitas vezes o eu lírico falando, né? Um homem falando para a mulher, a minha amiga. Mas muitas vezes ele não está querendo dizer que eles são amigos só e simplesmente. Ele pode estar dizendo que eles são amantes, né? Que eles se amam, que eles têm um relacionamento, muitas vezes pode ser um relacionamento em segredo e tudo mais. Então aqui, quando a gente tem cantigas de amigo, significa cantigas de amantes, né? E não necessariamente de amigos, como a gente tem hoje o significado da palavra amigo, né? Então aqui a gente tem uma comparação entre eles. As cantigas são interessantes a gente conhecer, mas elas não caem exatamente assim no Enem, né? A gente pode ter aí uma coisa ou outra sobre o trovadorismo, né? O trovadorismo em geral, mas as cantigas exatamente, se cair, vai cair algo muito superficial, mais assim, cair dentro de uma outra questão, sobre um outro assunto, não necessariamente, né? O que pode cair às vezes é vir uma cantiga lá e vir junto dela uma questão de interpretação textual, ou algo do tipo, então pedindo para você comparar a linguagem, né, que é bem diferente. Inclusive, nesse material que eu mandei no WhatsApp, a gente tem lá alguns textos, tem alguns exercícios, então depois da explicação, nos outros dias, né, quem quiser fazer, faça, vai ser muito legal, depois pode vir tirar dúvida comigo. Se der, depois que a gente vê o conteúdo, eu queria fazer algumas aulas para a gente resolver esses exercícios, mas eu já não sei se vai dar, né? Vai dependendo do nosso tempo hábil aí. Mas que não falta exercício para fazer no material, tá? Então a gente tem essa diferença aí das cantigas de amigo e as cantigas de amor. Né? Nas cantigas de amor, o homem já não é correspondido. A mulher é aquele ser endeusado, maravilhoso, distante, né? E o homem já não é correspondido. Mas uma coisa que é importante a gente chamar a atenção é que, apesar daqui nas cantigas de amigo a gente ter um eu lírico feminino, os autores eram sempre masculinos, ok? Até mesmo porque nessa época as mulheres não escreviam, né? Eram pouquíssimas as mulheres que sabiam escrever, às vezes até mesmo na nobreza, né? Entre ali os reis, rainhas e tudo mais, era difícil, né? Podia ser que tivesse, né? Mas não era, não era uma regra, né? Não quer dizer que todas elas iriam escrever, ler e tudo mais, tá? Então, se elas já não escreviam, assim, coisas comuns, né? Quem dirá participar da vida literária no sentido de produzir, né? Então, nessa época a gente não tinha as mulheres como produtoras de arte, né? É importante a gente lembrar disso. Então, aqui, as cantigas satíricas, elas já são divididas em duas também, né? Que são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Qual é a diferença entre elas? A diferença é a forma como você critica, né? A forma como você fala. As cantigas de escárnio, elas geralmente elas não apresentam, né, o nome da pessoa que elas criticam, elas não apresentam o nome da pessoa de que elas estão falando mal, né? E já as cantigas de maldizer, elas já apresentam o nome de quem elas estão falando e elas esculacham a pessoa real, né? Tanto que aqui embora, eu confundi, eu fui ler e falar ao mesmo tempo, eu falei o ir embora, que eu ia ler. Tanto que aqui embaixo a gente tem um parágrafo, né, comparando um pouquinho as duas. Embora as diferenças não sejam rígidas, né, ou seja, elas podem ser bastante parecidas,
Nas cantigas de escárnio, geralmente, tá? Geralmente, não é que seja uma regra, né? Mas na maioria das vezes, o nome da pessoa satirizada não é revelado. A linguagem normalmente é carregada de ironia, né? E a ironia é aquela figura de linguagem que faz com que a gente fale o contrário do que a gente pensa, né? Por exemplo, você acha que a pessoa está muito mal vestida. Aí você filho fala, tá bonita, hein? Né? Ou seja, mas o que você achou é exatamente o contrário. A linguagem. Tá, peraí. De ironia, de sutilezas, trocadilhos e ambiguidades, né? Ambiguidade, quando a gente fala alguma coisa com duplo sentido, né? Já a cantiga de maldizer costuma identificar o nome da pessoa satirizada. Então, se eu estou falando mal de alguém, eu vou dizer quem é, né? E fazer-lhe uma crítica direta, ou seja, ele desce o sarrafo na pessoa, né? Em forma de zombaria. A linguagem é mais grosseira e, por vezes, obscena. Então, você pode ter até umas obscenidades aparecendo ali nas cantigas satíricas, ok? Beleza. O que importa pra gente do trovadorismo é bem isso mesmo. Tá certo que a gente tem aqui, ó. Deixa eu voltar rapidinho. A gente tem aqui outros gêneros textuais que tiveram a sua importância na época, né? Por exemplo, as novelas de cavalaria são aquelas histórias de cavaleiros, né? Onde o cavaleiro é aquele cara perfeito, que é totalmente honrado, ele cumpre a palavra dele, ele respeita e salva as donzelas e tudo mais, né? As agiografias são histórias que contam a vida, né, que falam sobre a vida dos santos da Igreja Católica, né? As pessoas que são consideradas de uma santidade mesmo, né? Alguém, um exemplo, né, a ser seguido. Os cronicões, eu até acho que na aula que eu estava falando sobre gêneros textuais, eu comentei um pouquinho sobre eles, né? Os cronicões, eles falam sobre as origens de um lugar, falam sobre as famílias daquele lugar e tudo mais. Os nobiliários são textos também que falam sobre os nobres, né? A descendência deles, como morreu, como, né, o que aquele nobre fez, né? Os seus feitos e tudo mais. Aqui, no teatro, né, a gente tem peças teatrais sempre relacionadas à igreja. Sempre, sempre, sempre. Né? Tanto que aqui os autos, eles são... Peraí que saiu de novo. Os autos... Gente, pra onde que eu tô indo? Ah, tá. Os autos, né, como a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, o auto mais famoso, o Auto da Compadecida, os autos são sempre peças teatrais que têm como personagens, têm como temática, né, seres religiosos. Né? Tanto que, para quem já viu o filme do Auto da Compadecida ou a peça de teatro, né, porque, inclusive, o filme, essa história, o Auto da Compadecida, foi escrita como uma peça de teatro, né, depois de muito tempo, ela foi escrita, se não me engano, em 1955, pelo Ariano Suassuna, e depois de muitos anos foi gravada como filme, né? Foi para os cinemas. Então, para quem já viu a peça ou o filme, são maravilhosos, inclusive, sabe que a gente tem ali como personagens Jesus Cristo, né? A gente tem a Nossa Senhora, tem o diabo, né? Então, os autos, eles têm esses personagens, né? Tem anjos. No
da Compadecida não tem anjo, mas, por exemplo, no Alto da Barca do Inferno tem anjo e tudo mais. Então, a gente sempre tem esses seres, né, que são ligados de alguma forma à igreja, né? O mal, o vilão sempre é um demônio, um diabo, algo do gênero, né, e tal. Aí tem um anjo que salva todo mundo, algo do gênero. Mas os altos são peças teatrais com essa temática religiosa, né? Na verdade, que tudo quanto era teatro nessa época, na primeira época medieval, está relacionado à igreja, né? Aí na segunda época, que a gente vai falar agora, a gente tem a poesia palaciana, mas eu acho que ela não é de tão grande importância assim para a gente, né? Que é um resultado do trovadorismo, né? Como se fosse a descendência do trovadorismo. Daqui, de todas essas de prosa, o que sobrou, né, o que restou e restou em grandiosidade foram as crônicas, que a gente tem como exemplo as crônicas de Fernão Lopes. E no teatro, principalmente, a grande diferença que a gente tem aí é o teatro leigo, né, de Gil Vicente. Por que leigo? Porque ele já não está mais relacionado à igreja, né? Então, o Gil Vicente foi um autor muito importante porque ele renova essa forma de fazer teatro, né? Então, deixa eu voltar para onde eu estava. Eu falei daqui. Ah, tá. Então, aqui, a segunda época medieval, né? O Renascimento. Então, a segunda época medieval, século XV, início do século XVI, foi marcado pela transição do mundo medieval para o mundo moderno, que se inicia com o Renascimento. Então, essa segunda era medieval, né, a gente está ali saindo do trovadorismo, né, da primeira época, da primeira era medieval, e indo para o mundo moderno, né, entrando na modernidade, né. Então, essa segunda era, ela é essa época de transições. Então, é um momento bastante turbulento, né? Muita coisa nova está aparecendo, muita coisa está surgindo. E aí a gente tem ali um iniciozinho do Renascimento. Depois o Renascimento ganha força e vira, né, vamos dizer, um momento... ganha um espaço ali, um momento só dele, né? Mas quando a gente fala da segunda época medieval, a gente está pegando ali o iniciozinho do Renascimento, tanto que aqui a segunda época medieval vai até o início do século XVI, né? E é quando inicia-se o Renascimento, que é no século XVI. Então, a literatura desse período registra a consolidação, ou seja, é um gênero textual que se torna mais forte, né, da prosa historiográfica, né? Ou seja, a prosa de história, né, que está relacionada aos fatos, aos acontecimentos históricos. E do teatro. O teatro também ganha força nesse momento. A poesia afasta-se do acompanhamento musical, então, se antes a poesia ela era cantada, agora ela já não é mais, né? Ela começa a ser só e simplesmente declamada, né? Mas não cantada, essencialmente. E enriquece-se do ponto de vista formal. Assim, temos a poesia palaciana, a prosa historiográfica e o teatro. Então, a gente tem esses três gêneros textuais aí acontecendo, ok? Então, aí, prosa historiográfica, como grande representante, a gente tem o Fernão Lopes. Quando a gente fala de prosa historiográfica, a gente está falando das crônicas, né? As crônicas são textos historiográficos, são prosas historiográficas, então é a mesma coisa, tá? Então eu vou falar prosa historiográfica e falar de crônica, e essas crônicas de Fernão Lopes é a mesma coisa. E aqui o teatro de Gil Vicente. Então esses são os gêneros textuais que estão ali com mais força nesse momento, tá? A poesia palaciana, ela também é forte, assim, mas o que está em maior evidência são esses dois aqui. Aí aqui a gente tem o classicismo, né? O classicismo, o quinhentismo, é um nome que se dá à literatura produzida durante a vigência do Renascimento. Então, é como se o Renascimento fosse uma nomenclatura da história, né, histórica, e o classicismo fosse a nomenclatura da literatura, né? Mas acontece ao mesmo tempo. Então, classicismo e Renascimento,
Renascimento a gente usa para a história, classicismo a gente usa para a literatura, mas faz menção ao mesmo momento. Esse foi um amplo movimento artístico, cultural e científico, né? Então está ligado à ciência também, e a ciência interfere aqui na literatura que é feita, que ocorreu durante o século XVI, inspirado, sobretudo, nas ideias e nos textos da cultura clássica greco-latina ou greco-romana, dá no mesmo. Por que aqui, né, a gente está falando de século XVI, quinhentismo? Porque lembrando, né, século XVI, 1500 e alguma coisa, né? Por isso que ele tem esse nome de quinhentismo. E ele tem esse nome também de classicismo porque faz referência à cultura clássica, que é essa cultura greco-latina, greco-romana, tanto faz. Né? Então, cultura grega e latina, grega e romana, dá no mesmo. O interesse pela cultura greco-latina já vinha ocorrendo desde o final do século XIII na Itália, onde escritores e intelectuais chamados humanistas liam e traduziam autores latinos e gregos. Desse grupo destacaram-se Dante Alighieri, autor da Divina Comédia e criador do verso decassílabo com 10 sílabas métricas, Petrarca e Boccaccio. Então a gente tem, acho que é Boccaccio que lê, né, porque é italiano, mas a gente tem esses 3 grandes autores aí saindo dessa época, né, vindo dessa época. Então eles são humanistas, né, e eles fazem esses estudos deles adentrarem aí na arte, na cultura, na literatura. Então, desse momento, o que a gente tem como marca, né? A gente tem como marca a substituição da fé pela razão, porque agora, no Renascimento, o cara, ele não está mais sendo guiado pela igreja só e simplesmente, né? Ele começa a ser guiado pela sua razão, pela ciência, né? Então, a gente vai ver isso se refletir na literatura também, ok? E outra coisa, quando eu falo, o cara não é mais guiado pela fé, pela razão e tal, não sei o quê, a gente precisa entender que quando a gente fala de fatos históricos e literários, ninguém nasce de uma forma, ou melhor, ninguém acorda de uma forma e vai dormir de outra. Ou seja, o cara não acordou tendo fé na igreja e morreu e dormiu acreditando 100% na ciência. Não é isso, tudo isso é um processo. Né? Então, é um momento que vai se construindo. Então, a mentalidade das pessoas vai mudando. Né? Então, quando a gente fala do classicismo, né, a gente fala do trovadorismo, da segunda era medieval e do classicismo, não foram coisas que aconteceram do dia para a noite. Né? Quando a gente tem o classicismo, ele não surgiu num dia. As pessoas dormiram na segunda era medieval e acordaram no classicismo. Não, isso são coisas que vão mudando. Você ainda está na segunda era medieval e alguns aspectos do classicismo começam a aparecer, né? E isso vai ganhando força com o tempo até que ele tem um auge de produção e aí a gente considera como sendo um início, né? O momento daquela época literária. Assim como, por exemplo, hoje, né? Se a gente for falar um exemplo, tá? O feminismo hoje tem muito mais espaço. O feminismo é muito mais debatido, falado, pensado, né? Mas isso não foi algo que se construiu do dia para a noite. Isso é algo que vem sendo construído há muito tempo. Né? Então, é claro que em um determinado, daqui a não sei quantos anos, vão dar um determinado nome para essa época em que a gente está vivendo, que a gente não sabe ainda qual vai ser. Né? Mas não significa que a gente dormiu de um jeito e acordou do outro. Significa que esse conhecimento, esse pensamento, esse comportamento, ele foi se modelando, foi, né, crescendo e tudo mais. Então, outra coisa que a gente tem é a mitologia greco-romana, que é também a greco-latina, dá no mesmo, tá? São sinônimos aí. Então, se antes a gente tinha apenas a Bíblia, né, apenas o cristianismo guiando aí as questões culturais, agora a gente também tem a mitologia, que é vamos dizer,
que é um elemento pagão, né? Enquanto a gente tem a Bíblia, que é cristã e tudo mais, a mitologia ela é pagã, né? Então ela é o oposto do que a Bíblia é. Então o antropocentrismo, né? Agora o homem é o centro. Esse antropo, né? Vem da raiz que significa homem. Só não lembro se é do grego ou é do latino, do latim, de verdade não lembro. Mas vem de antropo, que significa homem, e centrismo, centro, né? Então agora o homem é o centro das coisas e não mais Deus, né? Então no trovadorismo a gente tinha o teocentrismo, agora no classicismo a gente tem o antropocentrismo. Então aqui, as influências da cultura greco-latina e dos humanistas italianos, bem como a limitação de seus modelos, não se limitaram ao século XVI. Estenderam-se até o final do século XVIII, formando uma verdadeira era clássica, introduzida pelo classicismo, seguida pelo barroco, pelo arcadismo e o neoclassicismo. Então aqui, né, a gente tem o classicismo aqui, depois a gente tem o barroco, depois a gente tem o arcadismo. Então tudo isso aqui é o que a gente considera de era clássica, né? Tanto o classicismo quanto o arcadismo, eles retomam características daqui, da cultura grega e da cultura latina, ok? Da antiguidade. O barroco não, o barroco já tenta recuperar características daqui, né? Da alta e da baixa Idade Média, né? O cristianismo e tudo mais. Mas lembrando que aqui, na era clássica inteira, a igreja ainda tem muito poder, né? Apesar de você ter ali uma briga entre ciência e a igreja ainda é muito poderosa. Então, quando a gente está falando aqui de classicismo, qual é o contexto histórico que a gente tem? As navegações e os descobrimentos no final do século XV, isso é importante, né, porque isso vai refletir muito na literatura. A formação dos estados modernos, está faltando um S aqui. A reforma protestante, né, de Martinho Lutero, em 1517. A revolução comercial, iniciada no século XV também, ó, mesmo momento, né? O fortalecimento da burguesia comercial, tudo isso aqui está muito interligado, e a teoria heliocêntrica de Copérnico. Então, se aqui a gente tem o antropocentrismo, aí, né, aquelas teorias da igreja e tudo mais, que Deus era Deus era o centro da sociedade, a igreja, né, na verdade, era o centro da sociedade e a Terra era o centro do universo, aqui a gente já tem a teoria heliocêntrica, esse hélio vem de sol, né? Vem da raiz latina, se eu não me engano. Latina ou grega? Sempre um dos dois. Latina, que significa sol, e cêntrica, né? Do centro. Então aqui o sol já é colocado no centro do universo. Beleza. Agora que a gente fala um pouquinho de Luís de Camões, né? O grande salto, né? Camões ele é considerado aí um importante produtor, autor da literatura portuguesa e, consequentemente, da nossa literatura brasileira também, porque a nossa literatura brasileira, como a gente conhece hoje, ela se origina da literatura portuguesa, gostemos nós ou não, né? Essa é a realidade, é um fato. Então, aí o grande salto, ele faz uma grande mudança daquilo que a gente conhecia como a literatura até então. E lembrando que ele escreve, no caso, poesia, né? Entre os séculos XV e XVI, Portugal tornou-se um dos países mais importantes da Europa, né? Visto do que é hoje, isso é uma grande... Oh, meu Deus, é uma grande... algo inesperado, né? Em virtude de seu papel de destaque no processo de expansão marítima e comercial. A gente sabe que os países europeus aí envolvidos nessa expansão marítima eram Portugal e Espanha, né? Então, são dois grandes países aí nessa época, países muito ricos. O país amadurecia como Estado, povo, língua e cultura.
Contudo, faltava aos portugueses uma grande obra literária que fosse capaz de registrar e traduzir o sentimento de euforia e nacionalidade que vinham experimentando. Aí, nessa época, inclusive, o rei, não sei se é Dom Manuel, deixa eu colar aqui, se eu achar também, né? Eu não falei do Gil Vicente. Não, acho que eu vou falar depois. Não, passei. Depois eu volto no Gil Vicente. Eu não coloquei aqui no slide, esqueci de comentar dele. Aqui, quando a gente fala de os Lusíadas, gente, é uma coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui, peraí, gente, só um minuto. Tá. Tudo bem, isso seria mais algo de curiosidade, mas é porque eu queria confirmar antes de falar, para não falar besteira, né? Claro. Mas aí, nessa época, Portugal, ele passou uma época sem rei, né? Porque o rei deles sumiu na guerra, nunca mais foi visto, né? Se não me engano, foi Dom Manuel. E aí, por algum tempo, eles ficaram como sendo comandados pelo rei espanhol, né? Então, nessa época que os Lusíadas é escrito e é lançado, o povo português ele estava um pouco cabisbaixo, né, por não ter um rei, por não ter uma representação forte. E nessa época, principalmente, a poesia ela tinha uma força cultural muito grande, né? Então eles precisavam ser vistos como povo, né? Parece que não, mas quando a arte de um país ela é forte, a cultura daquele país também é forte, então aquele lugar é forte como nação, como povo, né? Quando as pessoas se orgulham da sua cultura, elas se orgulham da sua história e do seu país. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma grande valorização da cultura norte-americana e uma grande desvalorização da nossa cultura. Né? As pessoas sempre querem sair daqui do Brasil para ir para um outro lugar, porque são lugares melhores. Muitas pessoas falam mal do Brasil, mas falam mal depreciando mesmo, né? E brasileiros. Então, a gente não tem realmente aquela paixão, aquele amor pela nossa cultura, pelo nosso país, o que é muito triste. Né? Então, nessa época, eles precisavam disso, eles precisavam de se orgulhar da sua própria cultura e do seu país. Então, foi isso que os Lusíadas deu para Portugal. Né? Então, Luís de Camões, com o poema épico Os Lusíadas, além da lírica, deu a resposta concreta a esse desejo, projetando a literatura portuguesa entre as mais significativas do cenário europeu nesse momento histórico. Né? Então, quando a gente fala de poema épico, é um poema, sendo que ele é dito como épico porque ele tem uma aventura sendo contada, ele tem um herói sendo colocado ali, né? Aquela pessoa sem defeitos, maravilhosa, que consegue proezas que ninguém mais conseguiria, né? Então isso seria o épico, né? E a gente tem, eu comentei isso também na outra aula, que os dois poemas épicos mais importantes que a gente tem na antiguidade, na cultura greco-latina, são os poemas de Homero, né? Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Não sei se dá para escrever isso aqui, não. Tem uma caneta aqui. Mas eu vou ter que escrever, não, deixa. Tá, esquece. Deixa pra lá, não quero mais não. Agora como é que eu tiro? Não sei. Jesus, não sei como é que eu saio disso. Ai. Tá, saiu. Então, a gente tem os poemas de Homero, que são Meu Deus, esqueci.
Ilíada e Odisseia, né? A Ilíada conta sobre a, a ira de Aquiles, né? E aí fala também da Guerra de Troia, os gregos contra os troianos, né? Mas o principal ali naquele texto não é a Guerra de Troia. O principal é a ira de Aquiles, né? Ou tudo que os gregos sofrem por conta da ira de Aquiles, que era o herói maravilhoso, né? Cheio de proezas que os gregos tinham, né? Então, como isso interferiu na vida dos gregos. E a Odisseia, Odisseu, né, que esteve nessa guerra de Troia, é ele voltando para casa depois de 10 anos desaparecido. Né? Então, esses são os dois poemas épicos mais importantes da antiguidade, da cultura greco-romana ou greco-latina, como preferir. E aqui, nesse momento, o poema épico mais importante para a gente, né, que tem uma cultura, que tem uma literatura de base portuguesa, é os Lusíadas, ok? Então aqui a gente tem esse monumento, né, monumento aos descobridores, em Lisboa, e aqui no fundo, onde está esse rosinha aqui, né, que na verdade na frente da foto, né, a gente tem o Rio Tejo, que era de onde saíam as caravelas para as expedições. Né? Parece que é um monumento pequeno, mas esse monumento é enorme, enorme, é muito grande. Tipo assim, tá vendo que aqui a gente tem as perninhas dos caras aqui? A gente, uma pessoa é do tamanho de uma perninha dessa aqui. Isso aqui é muito grande, isso é enorme, 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 enorme. Bom, então aqui, a obra, e uma coisa que é interessante é que quando a gente tem um monumento grande, né, grandioso mesmo, enorme, como é esse aqui, isso tem um significado, né? Isso é para passar exatamente essa ideia de grandiosidade, né? O quão maravilhoso é esse povo, quão maravilhoso quão maravilhosos são os descobridores, né? Esse povo que saía aí de Lisboa, de Portugal, para descobrir, né, novos mundos. Então, aí a obra Os Lusíadas foi publicada em 1572 e narra os feitos heróicos dos portugueses, que em 1498 se lançaram ao mar. Uma coisa que é interessante, né, a gente tem os Lusíadas, ele não é importante só porque ele fala ele narra essas questões dos portugueses. Ele é importante porque ele faz isso, mas ele faz também trazendo novidade para esse tipo de obra, né? Por exemplo, aqui a gente tem, ó, cadê? Ó, narra os feitos heróicos dos portugueses. Então, lembra que eu falei que quando a gente tem a Ilíada, o herói é Aquiles, um cara sendo herói. Aqui não, os heróis, né, são os heróis, é o povo português. Então, essa representação heróica, ela não cabe a uma pessoa só, ela cabe ao povo, ela cabe a todas as pessoas envolvidas, né, nesses descobrimentos. Então, isso dá para os portugueses em geral, isso cresce, né, o moral, o ânimo, né, daquele povo, porque eles são os heróis, não é só um cara, né, no poema, são eles, são todos, né? Isso é bacana. Outra coisa que é interessante também é que, ó, tá até aqui nesse quadro, né? Herói coletivo, maravilhoso pagão em consonância ao maravilhoso cristão. O que isso quer dizer? Gente, isso aqui passa assim com muita sensibilidade, né? Porque quando eu tô no Zoom, eu tenho que ficar 50 horas aqui apertando. Esse aqui eu passei o dedo aqui no negócio e já foi. Então, esse maravilhoso pagão, em consonância ao maravilhoso cristão, é porque a gente tem elementos da mitologia pagã, da mitologia greco-romana, misturada a elementos
cristãos, né? Então, o maravilhoso, quando a gente fala, a gente usa esse termo maravilhoso, a gente está relacionando ao fantástico, à fantasia, né? Então, coisas fantasiosas de origem pagã e coisas fantasiosas de origem cristã, ok? Então, isso é algo, ou seja, ele mistura os deuses a elementos bíblicos, né? Então, isso é algo bem legal, né? Inclusive, foi algo até que fez com que o poema Os Lusíadas fosse proibido de ser lançado, né? Mas, no final, tudo deu certo. Então, aqui, né, a gente tem esse troço aqui circular, que eu não sei como é que a gente vai... Não, círculo, isso, esse negócio aqui, escrito principal expressão do Renascimento português. Então, quando a gente fala de Renascimento, quando a gente fala de classicismo, a gente é obrigado a lembrar dos Lusíadas, ok? É uma obrigação nossa. Aqui eu fiz um quadro comparativo, né, entre o classicismo e o trovadorismo. Lembrando que tudo que está aqui está no material que eu mandei, ok? Se vocês quiserem, sei lá, tirar um print da tela e tudo mais, sei lá, tudo bem. Mas tudo que está aqui está no material que eu já mandei lá. Não feito assim exatamente, né, com essas cores, mas está tudo lá. Então, uma comparação, né, do classicismo ao trovadorismo. Quanto ao conteúdo, né, quando a gente fala o conteúdo, a gente está falando sobre o que fala, né, do que trata. Né? Então, aqui, quanto ao conteúdo, a gente não tem uma diferença muito grande, né, porque a gente tem essa idealização amorosa, esse amor perfeito, essa paixão inalcançável, tanto no classicismo quanto, de certa forma, no trovadorismo, com as cantigas de amor. Né? Aqui a gente tem o predomínio da razão no classicismo e... Peraí, deixa eu pegar... que legal. Então aqui a gente tem o predomínio da razão, enquanto aqui no trovadorismo a gente tem o predomínio da emoção, do sentimentalismo. Paganismo e cristianismo não quer dizer, tá, que aqui no classicismo a Igreja Católica não existisse. Existia e existia com força, tá? Só que na literatura a gente vê aqui elementos pagãos, elementos da cultura greco-romana. Greco-romano e greco-latino é a mesma coisa. Influência da cultura greco-romana, enquanto aqui, na verdade, a gente tem uma influência da poesia, né? Da poesia feita ali na Península Ibérica. Antropocentrismo, enquanto aqui a gente tem temas profanos, representando uma ruptura em relação à mentalidade teocêntrica da Idade Média. Então aqui, ó, a gente já percebe temas profanos, que está em discordância com o cristianismo. Então isso aqui já é um apontamento do que está vindo do classicismo, né? Então isso aqui, ó, ruptura em relação à mentalidade teocêntrica, ou seja, essa ideia cristã, essa ideia religiosa, né, que existia na Idade Média. Então, isso já é visto aqui no trovadorismo. O universalismo, enquanto aqui a gente tem um ambiente cortês, rural, marítimo, né, ou seja, aqui o tema, o ambiente, né, são os lugares diferentes, né, são como a gente está aqui em uma época de descobrimento, aqui a gente está falando dos novos mundos e tudo mais. Busca de clareza e equilíbrio das ideias por uma questão da racionalidade, temas relacionados ao amor e tudo mais. Nacionalismo, ou seja, a gente tem essa busca por essa exaltação pelo próprio país, enquanto aqui a gente tem a exaltação do ideal cavalheiresco. Ou seja, lembra que eu comentei lá rapidinho esqueci. As novelas de cavalharia? Então, é isso aqui, é o ideal cavalheiresco. Então, na prosa, né, que a gente tem as novelas de cavalaria, a gente tem esse ideal, o que seria o cavalheiro perfeito, né? Que não foge da luta, que
que salva as mocinhas, né, e tudo mais. E quanto à forma, a estrutura, aqui a gente já tem um gosto pelo soneto. O que é o soneto? São poemas em que a gente tem três. Aqui. Queria ver se aqui não tinha como eu escrever. Mas escrever direito, porque aqui não dá não. Assim não dá não. Tá. Os sonetos são poemas que são criados com. Eles têm 4 estrofes, né? Ou seja, aquele bloquinho, né, de versos. Eles têm 4 estrofes. E nas 2 primeiras, nós temos 4 versos, ou seja, 4 linhas de texto. Enquanto nas 2 últimas, a gente tem 3 versos somente. Não precisa se preocupar, não, que depois a gente vai falar sobre poema, não hoje, mas na aula de português, aí eu vou falar melhor sobre soneto, tá? Não precisa se preocupar. E imitação às formas clássicas, né? Tanto que aqui a gente retoma a epopeia, que é o tipo de poema aqui feito pelo Luís de Camões, ok? A epopeia, a poesia épica, tá? Então, quando a gente fala imitação das formas clássicas, a gente está falando disso, da epopeia, da épica. Emprego da medida nova, é que eu coloquei uma cola. O que é a medida nova? São os versos decassílabos, são os versos com 10 sílabas poéticas. E a busca do equilíbrio formal, ou seja, você busca, né, fazer a forma do texto de maneira equilibrada. Mas tudo isso aqui é mais. Não vai necessariamente cair no Enem, né? Mas é por uma questão de esclarecimento, porque às vezes a gente vê um outro conteúdo que a gente precisa entender o que foi isso aqui. Nem que seja assim, de uma forma bem pincelada, mas é interessante a gente saber. Por exemplo, o soneto. Você tem que saber o que é um soneto. Tá? Não porque vai te perguntar na prova o que é um soneto, mas sabendo o que é um soneto, a sua vida fica mais fácil, que quando você lê isso num texto, você vai saber do que está se tratando, né? Então, emprego aqui, já quanto à forma, né? Enquanto aqui a gente tinha o soneto, imitação das formas clássicas, aqui no trovadorismo, não. São formas simples para memorização, né? Populares também para memorização. Então, eles queriam textos que fossem fáceis de serem decorados. Emprego da velha medida, que são as redondilhas medievais, que, se eu não me engano, tinham 7 sílabas poéticas, 7 ou 5, mas também não faz diferença para a gente, né? E a estrutura é mais simples, com refrão e repetições, também por uma questão da memorização, né? Aqui a memorização era muito importante, não dizendo que aqui no classicismo não fosse, que todo mundo sabia ler, não é isso, ler e escrever, mas aqui é uma característica, a literatura aqui, a poesia que é feita para memorização, então ela tem esse objetivo, então já tem aí uma diferença, né? Beleza, então nós chegamos ao quinhetismo no Brasil, né? Então aqui a gente já começa a falar um pouquinho da literatura no Brasil. Lembrando que o que eu estou falando aqui é bem assim, uma forma bastante geral, tá? Porque esse é um conteúdo bastante extenso. Então, se eu for entrar muito no conteúdo, a gente vai ficar aqui 50 anos e aí vai ser muito chato, né? Ninguém merece. Então a gente faz uma pincelada assim geral. Quem quiser ler o material, que está um pouquinho mais aprofundado, faz os exercícios, mas tá bom. É só para a gente entender do que se trata. Então aqui, o quinhentismo no Brasil, a produção literária no Brasil colônia, né? Então o Brasil aqui, colônia de Portugal, ainda não é um estado, né? Ainda não é uma nação, mas é uma colônia portuguesa. O Brasil foi colônia portuguesa durante mais de 3 séculos, que podem ser assim descritos, né? Então aqui eu separei século XVI, o século XVII e o século XVIII, né? Que é quando a gente tem ali as tensões, né? Para independência, né, do país.
Então, aqui no século XVI, o que a gente tem de importante? A metrópole procurou garantir o domínio sobre a terra descoberta, organizando-a em capitanias hereditárias e enviando jesuítas da Europa para catequizar os índios e negros da África a fim de povoá-la. Então, a fim de povoar quem? A terra descoberta. Bom, aí as pessoas perguntam, mas por quê? Qual a importância de catequizar os índios, né? A importância de você catequizar quando você tem uma guerra, né? Você tem o povo perdedor e o vencedor. O vencedor, ele impõe a sua língua e a sua cultura ao povo perdedor. E é isso que coloca ele como um vencedor, quando aquele que perde, ele perde as suas terras, ele perde a sua cultura, ele perde a sua identidade como povo. E aí esse povo é enfraquecido, né? E ele não vai mais, vamos dizer, reclamar aquilo que é seu de direito, né? Se ele está enfraquecido, ele está com a autoestima dele como povo, como nação enfraquecida, ele não vai gritar, ele não vai querer de volta aquilo que um dia foi dele, ou pelo menos, se ele quiser, ele não vai ter força para fazer isso, porque ele não é mais um povo, né? Então, a importância de se catequizar os índios é que aí você domina a cultura deles, faz com que eles abandonem a cultura deles e aceitem a cultura, no caso do português, e aí tudo fica mais fácil, né? Que aí o português consegue se estabelecer de vez dentro do país, dentro daquele território que ele está colonizando. Então, por isso que é importante a catequização dos índios, por isso que é importante também a catequização dos negros, porque aí o negro ele vai aceitar aquela cultura, né, do cara que está escravizando ele, e aí para ele reclamar pela sua própria liberdade é muito mais difícil. Então, por isso que quando você tem esse processo de domínio de um lugar, você precisa também, antes até, dominar aquele povo, né? Porque senão ele tenta se libertar, ele tenta se levantar contra aqueles que o dominaram. Então, aqui, século XVII. A cidade de Salvador, na Bahia, povoada por aventureiros portugueses, índios negros e mulatos, tornou-se centro das decisões políticas e do comércio do açúcar, né? Então, aí a gente tem a Bahia como a capital brasileira. Inclusive, por isso, é na Bahia, né, que surge as primeiras produções literárias, as primeiras produções culturais, porque se ela é a capital, ela recebe mais atenção, né? As pessoas vão para ali diretamente, né? Século XVIII. A região de Minas Gerais transformou-se no centro da exploração do ouro e das primeiras revoltas políticas contra a colonização portuguesa, entre as quais se destacou o movimento da Inconfidência Mineira. Isso aqui já está bastante relacionado ao iluminismo que acontece no século XVIII, né? Um reflexo do iluminismo aqui no Brasil. Então, a gente tem esses três momentos importantes aí. Sim, sim. A catequização seria essa imposição, né? É como se você estivesse declarando que você conseguiu, né, dominar aquele povo. Por isso, inclusive, que a gente hoje ainda ouve falar de povos indígenas que são que se excluem da nossa sociedade, né? Que não querem contato com a gente. Eu super entendo, né? Se eu pudesse, eu também iria. Né? Eu acho que está valendo mais a pena, né? Apesar dos problemas, tadinhos, que eles enfrentam, principalmente estão enfrentando agora, mas eles não querem contato com a gente porque eles não querem demonstrar uma submissão. Eles são um povo, eles querem ser reconhecidos como povo, né? Tanto que a gente tem, infelizmente, a mania de achar que quando a gente fala de povos indígenas no Brasil, a gente está falando de um povo só.
a gente está falando de uma única língua, a gente está falando de uma única cultura, não é, né? Quando os portugueses chegaram aqui, a gente tinha mais de 500 línguas sendo faladas aqui, né? Quando a gente vê a África, por exemplo, a gente tem a mania ridícula de achar que a África é um lugar só, e não é. O Brasil, que é um país, né? Tem uma extensão enorme, mas é um país. Ele tem uma pluralidade incrível. Quem dirá a África, que é um continente, né? Então a gente precisa ter essa noção de que da pluralidade, né? Para a gente conseguir entender melhor a organização daqueles lugares, né? Então ver a África como um continente é assumir, admitir, aceitar, né? Abrir a mente para que ali há vários valores, há várias culturas, há vários povos diferentes e não um único, né? Então, assim, Só embora... posso só tirar uma... Não é nenhuma uma dúvida, é mais uma curiosidade, assim, para você que estuda, né, essa questão. Já existe algum movimento, assim, para se construir registros literários de uma literatura nossa, assim, paralela a essa literatura colonial, quer dizer, aquilo que foi produzido por todas essas etnias, pelos povos que estavam aqui? Existe alguma coisa nesse sentido? Daquela época, no caso das indígenas, o que a gente tem hoje seriam algumas eita, até esqueci a palavra, mas umas publicações, né, de algumas lendas que a gente tem daquela época, mas principalmente como os povos indígenas e até mesmo os povos africanos que vieram para cá, eles eram vistos como inferiores, a cultura deles também é vista como inferior. Logo, o colonizador não se interessa por ela, logo ele não faz o registro, né? Então a verdade é que a gente não tem indícios, né? A gente sabe que existiu, né? Porque é impossível um povo se estabelecer sem uma cultura. Então a gente sabe que eles tinham uma cultura, mas a gente não consegue, pelo menos hoje ainda não se tem um registro do que era produzido naquela época por eles, porque quando a gente fala principalmente dos povos indígenas, os povos indígenas eram povos, isso falando assim do Brasil, tá? A nível Brasil. Se a gente for pensar em nível América Latina, é claro que isso não acontece em todos eles, mas quando a gente fala a nível Brasil, os povos, em geral, eles eram ágrafos, né? Ou seja, eles não escreviam. Então, eles não documentavam. Era tudo passado oralmente, né? De um para o outro. Então, se o colonizador não documentou, e eles também não documentavam, porque não era uma característica da cultura deles, então a gente não tem como ter acesso, infelizmente, né? Hoje em dia se tem, sim, uma valorização, um estudo, né, da cultura indígena, tanto que a gente tem muitos linguistas que estudam as línguas indígenas que ainda existem. A gente tem a publicação de lendas, de histórias, né, daquela época, mas com certeza muita coisa se perdeu aí, porque não tem como mais a gente alcançar, infelizmente. Né? Com a perda do Museu Nacional, né, não ajudou muito. Exatamente. Então, ali você perde o que se tinha, né? Se perde mais ainda, né? Principalmente, acho que em tudo, né? Não só em questões linguísticas, mas da arte em geral, né? A produção de coisas, né? Qual o nome que se dá? Esqueci. Esqueci a palavra, mas a produção assim de objetos, né, o artesanato, né, isso também se perde, né, então, e principalmente como o Brasil, de uma forma geral, ainda hoje não é um país que investe na cultura, né, de uma forma, o governo em si não investe ainda na cultura, então a gente ainda não tem esse costume, então aí sim é que se perde mais ainda, né, infelizmente. Bom, então aqui, embora a literatura brasileira tenha nascido no período colonial, é difícil precisar, né, a gente falar com certeza o momento em que passou a se configurar
como uma produção cultural independente dos vínculos lusitanos, ou seja, apesar da nossa literatura, né, a gente diz, né, que a nossa literatura começou na época medieval, a gente não sabe ainda com certeza quando foi que a nossa literatura ganhou uma cara própria. Se é que ela tem exatamente hoje uma cara própria, né? Porque durante muitos séculos a gente imitou o fazer cultural português, e quando a gente assim meio que se libertou do fazer cultural português, a gente se prendeu ao fazer cultural francês. E quando a gente se soltou desse fazer cultural francês, a gente se prendeu ao fazer cultural norte-americano. Então, eu não sei exatamente se hoje a gente tem uma literatura que seja nossa totalmente. Né? A gente tem uma literatura cheia de influências de outros países, a gente lê autores de outros países, a gente vê filmes de outros países, a gente escuta música de outros países, e aquilo que é nosso mesmo, né? Se vier uma peça da Broadway para o Rio de Janeiro, um monte de gente vai ver. Né? As pessoas vão até se endividar para ver. Agora, as peças que a gente tem aqui, né? Eu sei que o teatro, né, para a população em geral, o teatro é caro, mas vamos dizer, uma pessoa que vai pagar R$ 400 para ver um show da Broadway, reclama quando tem que pagar 40, 50, R$ 70 num espetáculo brasileiro, né? Porque a gente tem essa questão, infelizmente mesmo, de desvalorizar muito a nossa cultura, né? Tanto que eu mesma, eu não posso abrir muito para falar, porque, por exemplo, a música, eu gosto muito de música brasileira, ok, mas a literatura, eu confesso que eu ainda sou muito presa à literatura estrangeira, entendeu? Eu escrevo, eu sou escritora também, eu tenho coisa publicada, sabe? Eu trabalho com uma editora, mas ainda assim eu leio pouquíssima coisa brasileira. Os meus autores favoritos são estrangeiros, porque a gente tem, infelizmente, essa mania de olhar mais o que é de fora, né? Infelizmente. E eu tenho também essa característica, né? Não vou ser hipócrita aqui de virar e falar, porque a gente tem que não sei o que era, quando eu mesma tenho essa tendência a ler mais o que é de fora, até mesmo porque os clássicos, né, da literatura, do tipo de literatura que eu escrevo, os clássicos são estrangeiros, né? Então, aí a gente reforça ainda mais esse estereótipo de que a literatura, a cultura estrangeira é superior à nossa. Bom, então aí alguns historiadores da literatura preferem chamar a literatura aqui produzida até o final do século XVII, ou seja, a gente ficou 2 séculos, né? Século não... Cara, não mexe aí. Meu celular tá apoiado aí. O que você vai mexer aí? Então você fala. Pega. Meu celular tá apoiado aí agora. Não vai ficar em pé. Ai, gente, desculpa. Peraí. Problemas de... Não. Agora não vai ficar em pé. Vai cair, tá bom? Jesus, misericórdia. Ter criança em casa é um negócio, hein? Jesus, hein? Ai. Bom, continuando. Desculpa, gente. Então, até o final do século XVII, a gente tem o que é chamado de manifestações literárias ou ecos literários. Eu acho até que essa expressão ecos da literatura, ela é até mais forte, assim, para mostrar para a gente que a gente não tinha uma literatura nossa, né? Somente na segunda metade do século XVIII, com a fundação das cidades e o estabelecimento de centros comerciais ligados à extração do ouro em Minas Gerais e com o surgimento de escritores comprometidos com as causas políticas da independência,
é que se criaram algumas das condições necessárias para a formação da literatura brasileira. Então, é apenas aí, nesse momento, em que a gente começa a ter escritores brasileiros que estudam no Brasil, que produzem no Brasil e tudo mais, né? Contudo, o amadurecimento do espírito de nacionalidade, o nascimento de uma literatura voltada para o espaço, para o homem, para a língua nacionais, só se deram de forma efetiva no século XIX, após a independência política em 1822. Então a gente ficou bastante tempo aí com essa influência tão forte, né, dos portugueses. Isso aqui é uma observação que eu coloquei no material de vocês que eu acho muito interessante, né? O Antônio Cândido, ele foi um grande teórico literário, né? Acho que é o cara, né? Quando a gente fala de literatura brasileira. Então, ele, né, Antônio Cândido, na sua obra de 1999, ele distingue a literatura brasileira em 3 etapas. A primeira é a era das manifestações literárias, ó, como eu falei, né, aqui. Ó, aqui eu comentei, ó, manifestações literárias, porque a gente não tem uma produção, né, que vai do século XVI ao meado do século XVIII. O que a gente tem de mais importante, de mais forte nesse momento é o barroco, né? É a linha aí de maior interesse, porque seria uma linha quando você sai, né, daquela literatura de informação que a gente tem inicialmente e começa a ter alguma coisa mais produzida com uma pegada literária mesmo, de literatura. A era de configurações do sistema literário, ou seja, a literatura no Brasil começa a se formar, começa a pegar corpo, né, começa a ter uma característica própria. Que aí a gente tem do meado do século XVIII à segunda metade do século XIX. Então aí a gente tem a transformação do barroco, né? O barroco se modifica nessa época. As tentativas de renovação arcádica e neoclássica. Aqui a gente tem o arcadismo, né? E o arcadismo ele tenta recuperar coisas da literatura clássica, da cultura clássica. Por isso a gente tem esse neoclássico, é um novo clássico, né? A grande fratura do romantismo e seus prolongamentos. Então a gente tem aí o romantismo, que é um período bastante rico para a literatura geral, não só brasileira, a literatura geral, no mundo todo. É um momento bastante rico, de bastante produção, tem muita coisa boa, muito escritor bom aqui nesse momento, né? E seus prolongamentos, a forma como ele foi se modificando com o tempo. E, por fim, a era do sistema literário consolidado, que é quando a gente já ganha aí uma característica nossa, né, cultural nossa, que é da segunda metade do século XIX aos dias atuais, então até hoje. Né, abrange as tendências finisseculares, o modernismo dos anos de 1920 e as tendências posteriores. Então, o sistema literário ele se consolida no século XIX, né, na metade do século XIX, e vem vindo até os dias de hoje. Né? Aqui a gente tem uma periodização da literatura brasileira. Tá? Aqui o nosso primeiro quadro, né, os nossos 2 primeiros quadros da era colonial. Lembra que eu falei que as coisas, né, os momentos literários, eles vão sendo construídos, né? Eles vão você tem um momento literário, ele vai se modificando, se modificando, se modificando, até se tornar, né, aquele novo momento. E isso é quando ele tem um ápice de produção. E esse ápice de produção, ele sempre tem uma obra que marca aquele início. Uma obra que traz uma grande modificação para aquele momento que estava sendo vivido. Então, aqui, o quinhentismo, né, a gente tem como, de 1500 em diante, a gente tem como produção marcante a Carta de Pero Vaz de Caminha. Né? E nesse texto, Carta,
na verdade, não é um texto literário, né? Ele está mais para um texto histórico. Então, o seu conteúdo é mais histórico do que literário, porque aqui ele ia contar para Dom. Qual é o Dom aqui? Eu não lembro, não, mas é o rei lá de Portugal. Ele vai contar para o Dom lá de Portugal, rei de Portugal, como era a terra, né? Como era a nova aquisição, né, do rei português, né? O seu novo espacinho, o seu novo parquinho, né? O seu novo playground, como ele é. Então é isso que Pero Vaz de Caminha diz aqui. Aqui a gente tem a literatura de informação. Ele está aqui só para informar mesmo o que acontece, como é que é e tudo mais. Depois, a gente tem o seiscentismo, ou barroco, né, que é de 1601 em diante. E a gente tem como marco literário, né, como obra literária que marca o início, né, do seiscentismo ou do barroco, a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. E depois, no setecentismo ou arcadismo, que tenta retomar coisas, né, aspectos, elementos da cultura clássica, da era clássica, da era do Renascimento, a gente tem, que também é chamado de arcadismo, a gente tem a obra Obras, né? Ela se chama assim, Obras, de Cláudio Manuel da Costa. Okay? Então, isso aqui, esses três momentos juntos formam a era colonial. De 1500 até mais ou menos ali 1700 e pouco, século XIX, aqui a gente está no século XVIII, né? Então, século XVIII, XIX e tal. Agora aqui já era nacional, né? Brasil já é Brasil, né? Do seu jeitinho de ser, né? Aí aqui a gente inicia no Romantismo, em 1836, com Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. A gente tem depois o realismo, naturalismo e parnasianismo. Isso aqui tudo aconteceu junto, porque o realismo ele está relacionado às obras, ele está relacionado às obras em prosa, né, os romances, as crônicas e tudo mais. Já o parnasianismo, o naturalismo, ele está relacionado à poesia também, né, junto com o parnasianismo, mas o mais importante aqui para a gente é o parnasianismo do que o naturalismo. E o parnasianismo, ele já se dá na poesia, né? Então, quando a gente tem as obras em prosa desse momento, se for um romance, ele se encaixa no realismo. Se for um poema, ele se encaixa no parnasianismo ou, dependendo, no naturalismo, ok? Então aí a gente tem em 1881 o que? Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Maravilhoso, muito bonitinho ele, né? A gente tem uma outra obra também que está dentro desse período, que marca também, né, esse período. Deixa eu colar aqui qual é o nome, que eu não lembro não. Eu coloquei Memórias Póstumas de Brás Cubas porque ela é a mais importante, é mais... Quando perguntar qual foi o marco do realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela tem mais força. Né? Então, aí seria O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Né? Mas Memórias Póstumas de Brás Cubas acaba levando o prêmio aí de marco do realismo. Simbolismo, né? A gente tem Missal e Broquéis, são duas obras diferentes, da mesma pessoa, Cruz e Souza, tá? Cruz e Souza é uma pessoa só. Pré-modernismo, que no pré-modernismo a gente tem Os Sertões, de Euclides da Cunha. Modernismo, que na verdade que o marco do modernismo é a Semana de Arte Moderna. O modernismo foi o único momento histórico que foi imposto, né? Uma cúpula ali de autores se reuniu, né? Autores vindos eram autores brasileiros, mas vindos do exterior, né? Aí a gente tem Oswald de Andrade, tem um outro Andrade, qual outro? Gente, eu tô muito esquecida hoje. Oswald de Andrade e
Eles não eram nem irmãos, mas os dois eram Andrade. Tá. Aí tem o Oswald de Andrade na poesia, na literatura, tem a Tarsila do Amaral nas pinturas, né? Então eles, não só os poetas, não só os escritores, mas os artistas, né, de modo geral, vindos do exterior, principalmente da França, se reuniram aqui e fizeram a Semana de Arte Moderna e falaram, olha, agora a gente vai ser do movimento modernista e acabou e pronto, né? E ponto. Acabou. Então aqui o modernismo foi o único momento literário imposto, né? Que ele foi realmente ali, né? Os caras meteram o pé na porta e impuseram o modernismo. Aí depois a gente tem a geração de 45, que é um desdobramento do modernismo, né? E como acho que a poeta mais importante desse momento é a Clarice Lispector, maravilhosa, né? Mas também nesse mesmo momento em que ela, a gente tem a Carolina de Jesus, né? Que é uma poetisa, né? Que foi, não que ela tenha sido descoberta agora só, não. Ela sempre souberam da existência dela, mas ela só ganhou espaço hoje, né? Tanto sabiam da existência dela que tem uma foto dela autografando um livro para Clarice Lispector. A Clarice Lispector comprou o livro dela e ela autografou para Clarice, né? Tem uma foto delas duas, então elas eram contemporâneas. Então a Carolina de Jesus está nesse momento aqui, a geração de 45. Concretismo e poesia praxis, né? Que aí como tudo isso a gente vai ver com calma depois, tá? Então não precisa ficar preocupado, a gente vai ver esses momentos. Então aqui a gente tem como marco a fundação da revista Noi Grandes e a contemporaneidade, que é dos anos 60 a partir dos anos 60 para cá, que a gente tem o movimento tropicalista, né? Então, essa é a periodização mais ou menos da literatura brasileira. Não quer dizer, por exemplo, que em 1895, depois disso aqui, a gente não possa ter uma obra realista. Pode ter, tá? Porque é uma questão de, né? Por exemplo, aqui nessa época do modernismo, um cara que escrevia muito nessa época e que era um grande crítico dessa época aqui é o Monteiro Lobato, né? Então o Monteiro Lobato ele está junto nesse momento aqui, né? 1902, 1922, e ele é um crítico. Então as obras do Monteiro Lobato elas podem até ser inclusas no modernismo por uma questão de periodização, mas ele não era em si modernista, né? Ele era um grande crítico, na verdade, do modernismo. Então tá. Aí voltando aqui para a literatura brasileira, né? Essa literatura colônia, né? Do Brasil colônia, do século XVI, a gente tem as literaturas de catequese e de informação. De catequese por quê? Porque o intuito era catequizar. De informação por quê? Porque o intuito era informar a Portugal como as coisas andavam por aqui, como estava a colônia, né? Então, os primeiros textos escritos no Brasil geralmente não tinham uma função propriamente literária, porque o objetivo dos escritores dessa época não era fazer literatura, né? O objetivo deles era isso aqui, a catequese e a informação. Pois atendiam a finalidades específicas, tanto religiosas, aqui deveria ser religiosas, não religiosos, que aqui aportavam com a finalidade de catequizar os índios, quanto dos navegantes interessados em descrever e explorar a terra recém-descoberta, um novo playground. A literatura de informação ou de expansão, mas a gente usa mais essa expressão aqui, tá? De informação, formada por cartas de viagem, tratados descritivos e diários de navegação, tinham por finalidade narrar e descrever as viagens e os primeiros contatos com a terra brasileira e seus nativos, informando tudo o que se pudesse interessar aos governantes portugueses. Embora esses escritos guardem pouco valor literário hoje,
sua importância é principalmente histórica, né? Então não são textos que a gente vai ler para ver a construção literária, para ver o estilo de escrita, não. A gente vai ler para coletar informações históricas, dados históricos, né? Seja como testemunho do espírito aventureiro da expansão marítima e comercial. O interessante da expansão marítima, eu acho, é que ela foi realmente uma aventura, né, para aqueles caras, porque eles acreditavam que existiam monstros no mar. Eles acreditavam que passava da linha do horizonte você caía no abismo, né? Então, o cara enfrentar isso e falar, não, eu vou descobrir o mundo, por mais que eles tenham feito besteira, que hoje, né, a gente foi colônia, a gente sofre com isso até hoje, mas você pensar nesse espírito de descoberta, isso é interessante, né? No meu ponto de vista. Isso é interessante, isso é algo que vale a pena a gente se debruçar e pensar, né? Mas é claro, o que eles fizeram em seguida foi só desastre. Mas então, isso é interessante. Seja como registro do choque cultural entre os colonizadores e colonizados. Inclusive, uma coisa que é interessante, a gente pensa, né? A gente tem a besteira de pensar, mas não por inocência nossa, mas é porque a gente pensa assim, a gente aprende isso na escola, então a gente não acaba que não questiona tanto. A gente pensa que os portugueses chegaram aqui e a gente começou a falar português no dia seguinte, né? Na verdade, não. Na verdade, quando a gente tinha aqui a literatura Ô Jesus, literatura de catequese, literatura de formação e tal, os jesuítas que vieram para cá catequizar os índios, muitos deles não viam nos índios assim um ser a ser domado no sentido de ser morto, ser escravizado. Muitos deles viviam tanto tempo com os índios que passavam a ver os índios e a estudar o comportamento dos índios, a observar o comportamento dos índios. Tanto que. Cadê o nome do cara? Gente, eu sou horrível para lembrar nome. Ih, acabou. Cadê? Tem o. Aqui, José de Anchieta. Foi ele? É. Foi ele mesmo. É porque a gente vai falar disso melhor depois. Mas o José de Anchieta, ele. Peraí, deixa eu conferir. Pra não falar besteira. Não, acho que é o Padre Antônio Vieira. Um deles dois. Um deles dois. Eles eram. Eles eram. Foi tá aqui, José de Anchieta. Foi ele mesmo, com certeza. Mas ele foi um cara que ele estudou, inclusive, a língua dos nativos, né? Ele escreveu uma gramática da língua deles, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles precisavam se comunicar com os índios. Então se gerou o que se conhece hoje como a língua geral. E essa língua geral, ela foi falada durante o século XVI e XVII, né? Até 1800 e pouco, já é século XIX, né? Quando a família real veio para cá, é que o Marquês de Pombal veio para cá, né? Expulsou os jesuítas, e aí foi com isso, com essa expulsão dos jesuítas, que o português ele é instaurado, né? Ele é obrigatório, ele passa a ser obrigatório aqui no Brasil. E aí, a partir desse momento que a gente passa a falar português. Mas até então, a gente falava o que é conhecido como a língua geral, que é esse misto, né, de português com línguas indígenas. Tanto que, acho que foi José de Anchieta. Depois eu vou conferir e eu passo melhor essa informação. Mas ele chegou a escrever uma gramática. Eu acho que isso está até no material de vocês. Acho que eu cheguei a comentar que eu vi alguma coisa assim rápida na hora que estava montando o slide. Mas ele escreveu uma gramática, a gramática da língua mais falada na costa brasileira, se eu não me engano. E quando ele diz a língua mais falada, ele não estava se referindo ao português. Ele estava se referindo a essa língua geral,
nessa língua que foi formada pelo contato entre o colonizador e o colonizado. Ok? Então, aqui a gente tem algumas das principais produções da literatura informativa no Brasil colônia no século XVI. Aí a gente tem a Carta de Pero Vaz de Caminha, o Diário de Navegação, Tratamento da Terra do Brasil, o Tratado Descritivo do Brasil e Duas Viagens ao Brasil de Hans Standen. Esse Hans Standen, se eu não me engano, ele era holandês. E aí ele veio para cá 2 vezes e aí ele fez esse relato, ok? Bom, nosso slide acabou, mas quem quiser pode fazer perguntas, que se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, aí eu anoto e depois a gente conversa sobre isso. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pô, nem a pergunta, quero só agradecer mesmo. Eu perdi o inicinho da aula, perdi 10 minutos só. Mas Sim. foi top, cara. Assim, Que bom, que bom. Porque, tipo, é conteúdo pra caramba, tu conseguiu condensar em poucos slides, assim. Já é tipo um resumão, né? Pra gente estudar aquilo que importa, o que não descarta a leitura do restante, né? Porque dá maior vontade de pegar para ler. Não, e porque também o material é extenso, né? Apesar que também tem exercício, mas se eu for falar de tudo exatamente, a gente vai ficar aqui, né? Vai ter que ter 1 milhão de aulas para poder falar de tudo. Mas eu quis realmente resumir para poder ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, né? E a gente conseguir ver aí esse conteúdo de uma forma mais completa, né? Eu acho. Show, mas depois eu vou dar. No material que você mandou tem mais conteúdo, né? Tem mais algumas coisas, mas assim, não. É porque eu montei isso aqui bem em cima dele mesmo, né? Mas não é tanta coisa a mais. Mas pode ler, pode ficar à vontade, que com certeza vai ter mais informações do que aqui. Tem mais coisas explicando sobre a obra dos Lusíadas, por exemplo, falando sobre a estrutura, né? Falando sobre algumas coisas interessantes também. Aí pode ler, se tiver dúvida, depois só me perguntar, que a gente conversa. Valeu. Obrigadão. Ok? Valeu. Então, mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Se quiser, fica à vontade. Oi, Joyce. Oi. Eu entrei para essa turma agora, tem uma semana. Eu queria saber se tem possibilidade de me enviar o material que você já deu em outras aulas. Sim. Eu acho que, como as aulas estão... Eu não sei como é que funciona. Sim. Não, então, a gente tem o material no Drive. Você tem o endereço do Drive? Do Google Drive? Eu devo ter, se eu não devo ter. Então, se eu não tiver, porque... Não, então, porque o conteúdo tá todo lá, né? A gente tem... Eu tenho conteúdo que está como aula 1 e aula 1.1. Né? Essa que a gente viu hoje é a aula 2. Então tem esses 2 conteúdos lá, tá tudo em PDF, e tem conteúdos além também que a gente vai ver nas próximas aulas, entendeu? Aí, mas de qualquer forma eu jogo lá no grupo, não tem problema. Eu jogo lá esses conteúdos, tá? E para agradecer também, que foi maravilhoso. Ótimo. Obrigada. Valeu, fico feliz. Então é isso, gente. Então a gente vai ficar por aqui. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem, qualquer dúvida, qualquer coisa que estejam precisando, se eu puder ajudar, a gente a gente ajuda, ok? Tá bom? Então, beijos. Até a próxima. Tchau. Boa noite, então. Boa noite, pessoal.